Olá, estamos iniciando a nossa aula 94 e com ela começamos o capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição. Mateus 5, 44, 46, 49. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? Os publicanos são os cobradores de impostos, de Roma. E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial, mais do que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Muito bem. Essa passagem que nós lemos aqui, Mateus 44, capítulo 5, 44, 46 a 49, ela já foi colocada antes, quando nós falamos no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então, Allan Kardec duplicou a mensagem. Apenas a mensagem que vai do Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. E apenas incluiu o versículo 20. Vamos fazer uma breve comparação entre as duas, porque a gente tem que indagar por que Allan Kardec repetiu o mesmo versículos e o mesmo constante do mesmo capítulo, que é o capítulo 5. No capítulo 13, quando nós vimos amai os vossos inimigos, diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. No capítulo de hoje, capítulo 17, sede perfeito, está: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E continua: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e os fariseus, não entrarei no reino dos céus. Isso em amai os vossos inimigos. E no capítulo sede perfeitos, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem os mesmos? E se saudades apenas os vossos irmãos, que fazeis mais de especial que os outros? Os gentios também não fazem assim? Então veja como a menção se corresponde. Aqui no capítulo 12, quando ouvimos amai os vossos inimigos, ele conclui: a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, a condição de ser a filiação divina é amar os inimigos e orai, fazer o bem e orai por eles. E ainda conclui uma segunda vez: não entrareis no reino dos céus, quer dizer, se não seguir esse mandamento, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, e não entrarei no reino dos céus. Agora, no capítulo de hoje, ele conclui: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Foi essa inclusão do professor Kardec sobre a perfeição, reproduzindo esses capítulos. Muito bem, vamos fazer mais um dado comparativo. Quando fala-se amai os vossos inimigos, a condição é que nós vamos entrar no reino dos céus. Para ser filhos do vosso Pai, vamos ter a filiação do nosso Pai e vamos entrar no reino dos céus. Não é? Mas, quando nós amamos o inimigo, além desse amor, nós temos que exteriorizar também o perdão, que casa efetivamente com os inimigos. Quer dizer, a gente tem que perdoar os inimigos e amar os inimigos. E no capítulo de hoje, sede perfeitos. Só isso. Então, nós concluímos, por esse primeiro item,
amai vossos inimigos, lá atrás, no capítulo que nós vimos, amai os vossos inimigos, é igual a sede perfeitos. Quer dizer, amai os vossos inimigos, sede perfeitos, porque ambos consagram aqui. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, ele fez essa analogia, ou essa igualdade, professor Kardec. Bem, vamos entender por que isso. Porque ele quis colocar o perfeito reproduzindo o ponto lá do amar os vossos inimigos. Vamos primeiro citar alguns textos bíblicos que falam da perfeição. Salmo 19,7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quer dizer, a lei do Senhor é perfeita. Se nós seguirmos a lei de Deus, nós teremos paz no coração, paz na nossa alma. Salmo 18,30. O caminho do Senhor é perfeito. Quer dizer, o caminho do Senhor é a lei do Senhor. Jesus já dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, em João. Por quê? Porque esse caminho que Jesus propôs é o caminho das leis divinas. Quer dizer, ele verbalizava, dizendo que ele respeita as leis divinas, indica o respeito à lei divina, eu sou o caminho, essas leis divinas são a verdade, e essas verdades darão a vida de felicidade a todos que seguiram e praticarem. Vamos mais alguns aspectos da nossa perfeição. Deuteronômio 16,3. Perfeito serás para o Senhor teu Deus. Quer dizer, a perfeição. Em Gênesis 17,1. Quando Abraão atingiu 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eis, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ainda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E em Lucas 6,40, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Muito bem. Então, essa é a busca da perfeição no amar os inimigos, orar, perdoar e entrar no reino dos céus. Muito bem. A perfeição que Allan Kardec diz. A perfeição absoluta, aquela em si mesma, absolutamente perfeita, a perfeição infinita, essa só pode ser tributada a Deus. Imagina se nós, homens comuns, espíritos comuns, alcançássemos a perfeição. Então, nós de criaturas teríamos uma igualdade com o Criador. O Criador é perfeito e nós somos tão perfeitos como o Criador. Então, nós seríamos agora deuses, ao Deus e outros deuses que alcançaram a situação da divindade. Isso é impossível, porque a perfeição absoluta, só aquela em Deus. Então, se não é possível essa perfeição de alcançar a perfeição divina, fica-se com a outra perfeição, a perfeição relativizada às possibilidades que nós encontramos no planeta Terra quando encarnamos. Então, essa perfeição relativizada é a mais perfeita possível a ser alcançada aqui na Terra. Ou seja, as condições que o planeta Terra exige para que nós possamos cumprir as nossas reencarnações, chegando a um topo de uma perfeição para fazermos uma transmigração para planetas mais evoluídos e cidades mais espiritualizadas que a Terra. Portanto, essa perfeição será tomada sempre em sentido relativo. Absoluta é só de Deus. Muito bem. Perfeição como condição do progresso. Na realidade, o progresso, a lei do progresso, é que vai gerar a perfeição. O homem é perfectível e traz em si o germe do seu aperfeiçoamento. É a semente que está em nós e que vai ser desenvolvida para que nós vamos tornando cada vez mais perfeitos. Aí eu cito aqui a pergunta 779 e outras do Livro dos Espíritos, edição da CELD, páginas 359, 379, 380, 111 e 112.
Pergunta 779. O homem incorpora em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas um produto do aprendizado, do ensino? Quer dizer, o homem tem força por si mesmo, por progredir, ou só vai progredir mediante o ensino, o conhecimento, a sabedoria? Resposta do Espírito. O homem se desenvolve por si mesmo. Porém, nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através dos contatos sociais. Preste atenção na resposta. O homem se desenvolve por si mesmo. Ou seja, a sabedoria muitas vezes é inata no indivíduo? Não. Ele foi adquirindo isso encarnação em encarnação. Nós vemos pessoas, observamos, extremamente simples, singelas, mas que têm uma sabedoria imensa e uma espiritualidade grandiosa. Não confundamos espiritualidade moral, evolução espiritual, com evolução intelectual. São dois caminhos diferentes. Um leva ao conhecimento, o outro leva a virtudes. Um é intelectual e o outro vem do próprio espírito, do próprio coração. Portanto, ele pode se envolver por si mesmo. E aqueles que ficam atrás, dentro da sociedade, os que mais sabem, ensinam o que mais sabem. Portanto, nesse sentido, o progresso vai depender das sucessivas reencarnações e do nosso livre-arbítrio. À medida que nós vamos exercendo o livre-arbítrio para o caminho do bem, nós vamos realizando, então, encarnação em encarnação, a um progresso maior, rumo à perfectibilidade relativa e não absoluta. Pergunta 115. Dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus. Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples, sem nenhuma complexidade e totalmente ignorantes, que eles vão aprender, vão criar as suas necessidades, quer dizer, vão ficar mais complexos ao longo da vida, das encarnações, e vão ter mais conhecimento saindo da ignorância. Isto é, sem saber. Deu a cada um deles uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Como é bonito o Espiritismo. Ele coloca a lei do progresso. Né? Aqui não tem graça. A graça que cai do céu, que vai modificar milagrosamente o nosso destino. Aqui é um trabalho regular, metódico, encarnação a encarnação para vencer as imperfeições e somar as virtudes. Como o Espiritismo, ele toca o mérito de cada um sem atitudes assim transcendentais, repentinas, que tiram o indivíduo da desgraça e no momento eles ficam felizes. Isso não existe na doutrina. O objetivo é esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo de Deus. A felicidade eterna é sem mescla, está para eles nesta perfeição, quer dizer, eles vão ficar felizes. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe, quer dizer, são as diversas encarnações. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhe está destinado. Outros só suportam murmurando, se queixando, e assim permanecem, por sua culpa, afastados da perfeição e da felicidade prometida. Então, se nós fizermos aqui um algoritmo, vamos ver espíritos são criados simples e ignorantes, simples sem necessidade, ignorantes sem conhecimento. O objetivo deles é conhecer a verdade, obviamente, a verdade espiritual, e usam, então, a reencarnação que lhes faz progredir, passando a reencarnação pelas provas, provações e expiações, que são os sentimentos e as questões de amadurecê-lo. E, mediante esse conhecimento adquirido, eles aproximam-se de Deus e chegam à perfeição relativa. Portanto, o ponto de hoje, que é o caráter
totalmente evolucionista. Graças a Deus, o Espiritismo nos dá essa visão evolucionista. Nós vamos chegar à perfeição porque é uma lei do progresso que nos impõe a perfeição. Mas isso vai ser um trabalho único, individual para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento e à medida que nós compatibilizarmos as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas ações, os nossos sentimentos, a soberania da lei divina, das leis divinas. Não há privilégios no Espiritismo, nem privilegiados. Apenas aquele que trabalha e se melhora e busca um caminho melhor. Que Deus, pois, nos abençoe. Amanhã continuaremos definindo outros pontos que foram vistos hoje. Flores para vocês, segurança, firmeza, que nós vamos superar a pandemia. Que Deus nos obedeça, nos dê essa resposta o mais breve possível para nós superarmos-la. Que Deus nos abençoe.